Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico. Já estamos na lição número 8 e o tema da lição de hoje é Jesus e a vida eterna. Jesus e a vida eterna. Se você não fez as demais lições, procure nesta mesma página onde você vai encontrar todas as lições deste estudo bíblico, ok? E se você ainda não compartilhou esse estudo com seus amigos, compartilhe, pega o link do estudo e envie para todos os seus amigos que precisam conhecer a verdade, conhecer as escrituras, entender a palavra de Deus, ok? Então, tema de hoje: Jesus e a vida eterna. O fim da morte. Você tem medo da morte? Será que existe algo além do túmulo? Certa vez, um grande escritor revelou sua maior curiosidade. Afinal, a morte é uma vírgula, um ponto e vírgula ou um ponto final. Afinal, a morte é uma vírgula, um ponto e vírgula ou um ponto final. Após a entrada do pecado na terra, o ser humano ficou sujeito a doenças e à morte. A Bíblia compara a morte a um sono. Ela não é o fim de tudo, pois Cristo Jesus venceu o pecado para destruir a morte. O grande plano da redenção foi executado. Cristo morreu e ressuscitou. E essa vitória nos assegura que a dor, o pecado e até a morte têm solução. Pela fé em Jesus, temos a garantia de vida eterna. Mas o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? Como, quando e onde veremos nossos queridos que já se foram? Neste estudo, a Bíblia responderá a essas questões. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. João, capítulo 11, versos de 1 até o 45. E o texto diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? E chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão.
E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, e chamou em segredo a Maria e sua irmã, dizendo: O mestre está cá, e chama-te. E ele, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter, e ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Graças te dou por me haveres ouvido. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, de entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muito bem, acabamos de ler aqui a história, né, da ressurreição de Lázaro, uma história bastante conhecida, um grande milagre feito por Jesus, a ressurreição de Lázaro. Marta e Maria enviaram um recado a Cristo, pedindo-lhe que fosse até lá com urgência para curar seu irmão Lázaro. Ele, porém, morreu. Ao encontrar Marta e Maria e contemplar sua dor, Jesus chorou. Mas Cristo ordenou que o morto voltasse à vida. O que aconteceu para o assombro de todos? A ressurreição de Lázaro foi uma pequena amostra do que acontecerá no futuro. Cristo mesmo assegurou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículo 25. O que Jesus ensinou sobre a morte nesse relato? De que maneira o fato de pensar na morte como um sono
pode ajudar você a enfrentar essa terrível realidade? Primeira pergunta da lição de hoje: quem criou o ser humano? O ser humano foi criado por acaso ou foi Deus quem criou? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e versículo 27. E o texto diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quem criou o ser humano, de acordo com a palavra de Deus? Deus. Então, o ser humano foi criado por Deus. O ser humano não foi criado de acordo com a teoria da evolução. Não, errado. Foi criado por Deus. Né? Vou dar até aqui um exemplo rápido para você. Né? Imagine você em uma igreja onde tem lá vários bancos. Né? E você agora está olhando para o primeiro banco da igreja. Aí eu pergunto, aquele banco da igreja, será que seria possível aquele banco aparecer dentro daquela igreja do nada? Será que era possível? Quantos milhões de anos seria necessário para aquele banco aparecesse ali, o primeiro banco aparecesse ali na frente? Primeiro banco, né? Quantos milhões de anos seria necessário? Ou será que isso aconteceria mesmo com milhões de anos? Né? É o que a teoria da evolução prega, né? Milhões e milhões de anos e aconteceu uma grande explosão e assim, né? Milhões e milhões de anos, né? A terra que era fogo virou líquido, água, uma bactéria saiu lá do meio do oceano e foi para a terra e assim surgiu a vida, né? Essa é a teoria da evolução, tá? Que é uma verdadeira teoria, né, da carochinha. Porque tudo que você tem hoje, nada pode vir do acaso. Se você tem um relógio no braço, esse relógio não veio do acaso. Quantos milhões de anos esse relógio seria possível para que o relógio viesse do acaso? Quantos milhões de anos seria necessário para que a TV da sua casa surgisse do acaso? Quantos milhões de anos seria necessário para que o seu celular, do acaso, né, agora já está aí nas suas mãos com um monte de aplicativo? Quantos milhões de anos seria necessário? Então, agora você imagina a máquina humana, o corpo humano, né? O corpo humano que tem tecnologia muito mais avançada do que um celular, do que um banco, uma televisão, do que um carro, do que qualquer equipamento que exista na Terra. Não existe um equipamento na Terra com tanta capacidade quanto a máquina humana, né? Com tanta ciência, né? Quanto a máquina humana. Então, a máquina, o ser humano foi criado por Deus, tá? Porém, né, os ateus, né, e muitos aí não creem em Deus por quê? Não creem em Deus porque a mente humana não suporta entender quem é Deus, o tamanho de Deus. O tamanho de Deus não se pode calcular. O tamanho de Deus, né, não dá para colocar dentro da matemática. E como tudo que o ser humano faz tem que calcular, tem que ter cálculo, né? A matemática assim, tem que estar envolvida, e eles não conseguem colocar Deus dentro de uma matemática, então eles concluem que não existe Deus e que o ser humano surgiu do acaso, ok? Mas nós cremos que Deus criou todas as coisas. Deus criou o ser humano, criou os animais, criou o universo, Deus criou tudo, ok? Porque se você for utilizar a razão e a lógica, a própria razão e a lógica, tá? Ela conclui que nada vem do acaso. Tudo, para que todas as coisas racionais e lógicas, para que exista, é necessário um cérebro potente para criar aquilo. Né? Exemplo é o seu celular, sua televisão. Né? Quantos cientistas que até morreram, deram a vida pesquisando para você ter um equipamento em casa hoje, seu computador, né? Então, tudo que é racional e lógico não vem do acaso. Agora, você imagina a máquina humana, né? A tecnologia que tem dentro de um corpo humano. É muito avançada. É muito avançada. Então, quem criou foi Deus, ok? Muito bem. Segunda pergunta. Como o Senhor deu vida ao ser humano? Como o Senhor deu vida ao ser humano? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, através do poder de Deus,
Ele foi lá, formou o homem do pó da terra e com o seu poder soprou ali nas narinas e esse se tornou, né, foi feito alma vivente, ok? Então, como o Senhor deu a vida ao ser humano? Soprando-lhes, nós temos duas alternativas, né? Primeira, com sua palavra, e segundo, soprando-lhes nas narinas fôlego de vida, né? A segunda alternativa é a correta, ok? O que é a morte, né? O que é a morte? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, né? Então, o que é a morte? Separação entre o pó da terra e o fôlego de vida, estado de total inconsciência, ou libertação de uma alma imortal para viver num plano espiritual? O que é a morte de acordo com a Bíblia? Resposta correta: separação entre o pó da terra e o fôlego de vida, estado de total inconsciência. Deus, ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Então, pó da terra mais fôlego de vida deu origem à alma vivente. E o que é a morte? A morte é a separação do pó da terra, né, e do fôlego de vida. Separou-se ali o pó da terra e o fôlego de vida. Isso é morte, tá? Então não existe aí inteligência, não tem amor, não tem ódio, tá? É um estado de total inconsciência. Essa história de morreu, tá lá no céu. Não, ninguém foi para o céu quando ninguém vai para o céu quando morre, tá? Todo mundo está na sepultura, aguardando a ressurreição, aguardando a volta de Jesus. Na volta de Jesus, todos os que se prepararam vão ressuscitar na primeira ressurreição. Os que não se prepararam vão aguardar a segunda ressurreição. Vamos falar sobre isso mais à frente, ok? Quarta pergunta: qual é o plano de Deus para o ser humano? Vida eterna, vida ou vida e morte? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, qual era o plano de Deus para o ser humano? Vida eterna ou vida e morte? Então, o plano de Deus para o ser humano é vida eterna. Mas a morte veio por causa da desobediência do homem, ok? Quinta pergunta: o que os mortos sabem? Será que os mortos sabem alguma coisa? Nós temos três alternativas aí. Mais do que nós sabemos. Menos do que nós sabemos. Não sabem nada. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6 e depois verso 10, tá? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, né? Tá lá no meio da Bíblia, tá? Eclesiastes está próximo ali do livro de Salmos, tá? Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, tá? E depois o verso 10. E o texto diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Verso 6. Até o seu amor, olha só, presta atenção, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Então, morreu, acabou. Não existe inteligência, amor, ódio, não tem nada. Tudo que você tem que fazer, faça enquanto está vivo. Depois que morreu, acabou. Você vira pó. Está na sepultura, aguardando a volta de Jesus e o juízo final. Ok? Se você se preparar, você vai ressuscitar na primeira ressurreição. Se você não se preparar, vai ressuscitar no juízo final para receber o julgamento, a sentença final. Ok? Muito bem. Resposta correta: não sabem nada.
Então, o que os mortos sabem, de acordo com a palavra de Deus, não sabem nada. Então, essa coisa de que morreu foi para o céu, está lá olhando para os que estão na terra. Isso é coisa da cabeça do diabo, que enfiou na televisão, enfiou nas lendas, enfiou em muitas igrejas aí, tá? Não existe isso na Bíblia. Se os mortos, quando morressem, estivessem no céu, não precisava Jesus vir buscar aqui na terra, não precisava ele ressuscitar as pessoas, não precisava fazer nada. Morreu, já está lá no céu, o que é que Jesus vem fazer aqui na terra, hein? Me fala. Se os mortos, de acordo com a teoria aí do povo, né, do povão, se os mortos estão lá no céu, o que é que Jesus vem fazer aqui? Né? Por que Jesus voltará? Então, essa teoria não é bíblica. Nós acabamos de ler aqui, tá? Morto, defunto não vem puxar o seu pé de noite, defunto não vem trazer mensagem para ninguém. Ah, meu pai trouxe uma mensagem. Ah, meu pai falou isso. Não, não existe isso. Os mortos estão aguardando lá na sepultura, não sabem de nada. Se você crê na Bíblia, crê também nisso que eu estou falando para você, porque eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. O que os mortos sabem? Resposta correta, não sabem nada. Nada. Tá? Então, morreu, acabou. Acabou. Tá? Agora, essa história aí de que, eu fui ali no espiritismo, fui não sei aonde, e meu pai falou, isso é o diabo que está falando no lugar do seu pai. Tá? É o diabo que está falando no lugar daquela pessoa, daquele parente. Não é a pessoa, é Satanás. Porque ele quer te enganar. Ele quer te enganar. Então ele vai fazer isso. Tá? Vai falar. Vai falar e você vai. Né, muitos acreditam que é o parente mesmo que falou. Mas não é o parente, é um espírito imundo. É Satanás que falou. Ok? Então os mortos não sabem de nada. Muito bem. Vamos para a pergunta número 6. Qual foi a mentira da serpente? Olha bem, mentira da serpente, a mentira do diabo. Está lá no início, no Éden. Como ela se repete hoje? Foi o que nós acabamos de falar. Abra sua Bíblia em Gênesis 3 e versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. É o que o diabo fala através do espiritismo, através das igrejas cristãs aí que falam que as pessoas vão para o céu, né? Através de muitas doutrinas. Foi para o céu, não morreu. Ele está em outro plano, está lá, está vendo todo mundo na terra, não está vendo ninguém. Tá? De acordo com a Bíblia, o morto está lá no pó da terra, na sepultura. Não acredite nisso. Um cantor famoso morreu, foi para o céu, está olhando para a terra. Não, ele não está olhando para a terra. Se ele morreu preparado, ele vai estar aguardando, né, a volta de Jesus para levar ele. Se ele morreu despreparado, ele está aguardando o julgamento final, o juízo final para Deus dar a sentença. Tá? Está aguardando o juízo final. Então, qual foi a mentira que o diabo inventou? Que ninguém morre. Não morre não. Por que ele fala isso? Para que ninguém se prepare, né? Que o juiz vai vir, então ele não quer que ninguém se prepare. Quando ele fala que você não vai morrer, isso significa que ele está te enganando e você não vai se preparar, o juízo final vai vir e você vai ser sentenciado ao fogo eterno. Entendeu? Você vai ser sentenciado ao fogo. Né? O juízo vai te condenar. Então, é isso que o diabo está querendo. É por isso que ele engana as pessoas. Né? A pessoa faz um monte de coisa errada a vida inteira. A vida toda. Morreu, aí o que a televisão fala? O fulano está lá no céu, no meio dos anjos. Está no céu é nada, ele está no pó da terra, aguardando o julgamento, ok? Muito bem, resposta correta. Qual foi a mentira da serpente e como ela se repete hoje? É certo que vocês não morrerão. Resposta. Disse a serpente, a mesma mentira é propagada pelos conceitos da imortalidade da alma e reencarnação. Tá? Então essa mentira é pregada até hoje, aí nas religiões, ok? Pergunta número 7. O que é alma e o que acontece com ela? Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18, versos 4 e 20. Tá? O que é alma e o que acontece com ela? O texto diz assim, eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, olha só, a alma morre, hein? A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, o que é a alma e o que acontece com ela?
Alma é o mesmo que ser vivente. Alma é uma pessoa. Com a morte ela deixa de existir. Não existe essa coisa de que a pessoa morreu, o pó, né? O corpo foi lá para o pó e a alma está aí vagando em algum lugar, ou a alma foi para o céu. Não, não existe isso. A Bíblia não prega isso. O texto é bem claro em dizer aqui, ó, a alma morrerá, não vai para lugar nenhum. Quem é a alma? A alma somos nós, né? Eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor, né? Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho, é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma morre. A pessoa morreu, morreu tudo, né? A alma é a própria pessoa. A alma é o ser vivente. Tá vivo, você é uma alma vivente. Morreu, acabou. Não existe alma por aí vagando. Não tem a alma que vai para o céu. Não existe. A Bíblia fala que ela morreu. Morreu, acabou. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus, tá? É a Bíblia. Tá? É a Bíblia. Então, se alguém falar assim, a alma subiu, né? A minha alma, enquanto eu estava ali, a minha alma foi até o céu. Não tem muito crente que fala isso? A minha alma foi até no inferno, a minha alma foi até no céu. Não existe isso. Ele está inventando uma história, que na Bíblia não tem isso. A Bíblia fala que quando a pessoa morre, morreu. A alma que pecar, ou a alma morrerá. Tá? Todo mundo que está vivo morre. Então, alma é a própria pessoa, é o ser vivente. Deu para entender? Vamos para a pergunta número 8. Agora, será que nós devemos consultar os mortos? Ah, alguém morreu, a Bíblia, né? A Bíblia permite que eu consulte um morto? Vamos ver o que fala a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 a 11, tá? Deuteronômio 18, 10 a 11. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então devemos consultar a morto? Não, Deus proíbe o suposto contato com os mortos. Por quê? Não é um morto. Não é um morto. Quando alguém vai no centro de macumba consultar um morto, vai em qualquer lugar aí, numa religião aí qualquer, para consultar um morto, esse morto é um espírito do diabo, é o próprio diabo, né? É um espírito que está ali, que não é o morto, não é. De acordo com a Bíblia, o morto está morto. Agora o diabo vai falar no lugar desse morto. É isso que vai acontecer e vai enganar você, né? Quem está falando ali não é o seu parente. Quem está falando ali é o próprio diabo que está falando ali para te enganar, ok? Pergunta número 9. Quando Jesus restaurará para nós a vida eterna? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 a 23. E o texto diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, tá? Então, quando Jesus restaurará para nós a vida eterna, quando ele voltar nas nuvens do céu e ressuscitar todos os justos, é agora que os que morrem ressuscitam, na volta de Jesus. Ele vai vir nas nuvens do céu com milhares de anjos, todo olho, toda a terra vai ver. E ele vai dar a ordem para que os santos, as pessoas que morreram preparadas, ressuscitem. E essas pessoas, junto com os vivos, vão subir para as nuvens do céu, tá? E vão morar com Cristo durante 1000 anos e depois vão retornar para a terra. Em outra lição, vamos entrar com mais detalhes nesse assunto. Que Deus te abençoe ricamente, tá? E que você tenha compreendido esse assunto. Se não entendeu, pode mandar uma mensagem para a gente aí na descrição do vídeo. Procure a igreja adventista mais próxima da sua casa, tá? Faça uma visita à igreja adventista mais próxima da sua casa. Procure o pastor, procure o ancião, procure o diácono. Fala, olha, eu estou com uma dúvida aqui, ó, eu quero entender esse assunto aqui melhor.
e o ancião, o pastor, o diácono, o membro da igreja vai te ajudar, ok? Faça uma visita à igreja adventista mais próxima da sua casa, ok? Que Deus te abençoe ricamente e que a sua mente, né, tenha estado a partir deste momento com uma luz maior com relação à palavra de Deus, com relação, né, à morte, com relação a esse assunto que acabamos de estudar, ok? Vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, eu quero nesta hora te pedir o perdão pelos meus pecados, perdoa também os nossos pecados, tá? De todos que estão agora assistindo, fazendo essa lição, e atenda a nossa oração, Senhor. Nós queremos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nossas mentes. Que Teu Espírito Santo nos dê a luz que precisamos para entender este assunto, Pai. Quantas inverdades têm sido divulgados por tantas religiões, né? São coisas que não estão na Tua palavra. E aprendemos agora a verdade da Tua palavra sobre a morte, Pai. Que Tu possa clarear mais e mais este tema. E eu quero neste momento te pedir uma bênção especial para este teu servo, essa tua serva que está fazendo este estudo. Que tu possa, ó Pai, a cada dia iluminar a sua mente e conduzi-lo na direção da eternidade. Abençoa este teu filho, essa tua filha, Senhor. Abençoa. Eu não conheço a vida dele ou dela, mas tu conhece. Se porventura este teu filho, essa tua filha está enfrentando uma dificuldade muito grande na vida, que o teu Espírito seja derramado sobre ela. Conceda a vitória, Pai. E acima de tudo, conceda a vitória da eternidade. Que ele ou ela possa tomar a partir deste momento a decisão de ser batizado ou batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de entregar a vida ao Senhor. Conceda esta oportunidade, Pai, para que este teu filho ou tua filha, para que o nome dela ou dele esteja registrado para sempre no livro da vida. Eu oro ao Senhor neste momento, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Está abençoado, está abençoada e até o nosso próximo estudo.